A jornada dos anfíbios e répteis começa nos pântanos e nos ambientes aquáticos. Há mais de 350 milhões de anos, esses seres desempenharam papéis cruciais em ecossistemas únicos. Os anfíbios. Os primeiros fósseis de anfíbios foram descobertos há cerca de 365 milhões de anos. Entretanto, já acreditam na sua existência há cerca de 400 milhões de anos. Muito tempo, não é mesmo? Bom, segundo os cientistas, os primeiros ancestrais dos anfíbios são peixes que saem do ambiente aquático e vão para o ambiente terrestre em busca de alimento. Agora, nós vamos falar sobre os anfíbios. Os anfíbios compartilham várias características distintas. Uma das mais notáveis é o processo de metamorfose, que é a adaptação do ciclo de vida aquático e terrestre. Eles passam por mudanças marcantes à medida que crescem, desde a fase larval, aquática, girino, até a fase adulta terrestre. Com base nisso, a organização sistemática dos anfíbios divide os animais em 3 grupos diferentes. Os anuros, que são aqueles que perdem a cauda e as brânquias após a metamorfose e passam a ter respiração pulmonar. Os urodelos, ao contrário dos anuros, os urodelos mantêm tanto as brânquias quanto a cauda na fase adulta. E os ápodes. Os animais desse grupo são aqueles que perdem os seus membros na fase adulta. Agora nós vamos falar um pouco sobre a digestão dos anfíbios. O sistema digestório dos anfíbios é adaptado para a vida tanto na água quanto na terra, refletindo a sua história evolutiva de transição entre os ambientes aquático e terrestre. O sistema digestório dos anfíbios é composto por órgãos que desempenham papéis específicos na ingestão, digestão, absorção e eliminação de alimentos. O sistema digestório apresenta algumas peculiaridades notáveis em comparação com o sistema digestivo de outros grupos de animais. Por exemplo, o estômago nos anfíbios não é muito desenvolvido. Os anfíbios geralmente têm um estômago menos especializado em comparação com mamíferos, por exemplo. Outra diferença é o estômago saculiforme. Em algumas espécies de anfíbios, como sapos e rãs, o estômago pode ser saculiforme, altamente expansível. Isso é útil para acumular grandes quantidades de alimentos de uma só vez, como presas inteiras que podem ser ingeridas. Explorando as peculiaridades, nós encontramos a digestão extracorpórea, uma característica única dos anfíbios e a capacidade de realizar a digestão extracorpórea, excretando enzimas digestivas no ambiente externo que quebram as moléculas complexas dos alimentos em formas mais simples. Seguindo na fisiologia dos anfíbios, agora nós vamos passar para o sistema excretor. Os anfíbios têm algumas características específicas em seu sistema excretor que refletem sua adaptação da vida aquática para a terrestre. Seguindo a dissecação da fisiologia do sistema excretor, nós temos os rins, que são os principais órgãos do sistema excretor dos anfíbios. Eles são ligados aos uréteres e à bexiga. E a bexiga, por sua vez, é ligada à cloaca, que também age na eliminação de resíduos do sistema digestivo e na reprodução. Outra parte fundamental do sistema excretor dos anfíbios é a excreção de amônia e ureia. A maioria dos anfíbios excreta resíduos nitrogenados na forma de amônia. Entretanto, existem espécies de anfíbio que passam a maior parte da sua vida na terra, como sapos e rãs. Os rins podem excretar resíduos nitrogenados na forma de ureia, que é menos tóxica do que a amônia e exige menos água para ser eliminada. Seguindo na descrição fisiológica dos anfíbios, nós temos agora o sistema respiratório. Dentre as adaptações, nós temos a respiração cutânea. Durante a fase larval, os anfíbios realizam a respiração cutânea, que envolve a absorção de oxigênio através da pele. A pele dos girinos é fina e altamente vascularizada, permitindo que o oxigênio dissolvido na água seja absorvido diretamente na corrente sanguínea. Mesmo na fase adulta, muitos anfíbios ainda mantêm a capacidade de realizar a respiração cutânea. Outra adaptação é a presença dos pulmões. Conforme os anfíbios passam pela metamorfose e se tornam adultos, muitos desenvolvem pulmões. Alguns anfíbios, como sapos, podem realizar a respiração bucal. Eles bombeiam o ar para os pulmões através de uma abertura bucal, expandindo e contraindo a garganta. Isso, em particular, é útil em condições de baixo oxigênio ou quando estão enterrados no solo. Na reprodução dos anfíbios, existem algumas adaptações fascinantes. Por exemplo, muitos anfíbios fazem a sua reprodução na água. Isso quer dizer que eles depositam os seus ovos em algum corpo d'água, como riachos, lagos ou até mesmo poças temporárias, e outro macho também o faz, assim fazendo com que os espermatozoides encontrem esses ovos na água. Outro exemplo é que alguns anfíbios fazem a reprodução terrestre. Isso aumenta um pouco a independência desses animais da água, mas ainda assim eles depositam os ovos em locais úmidos. E nesse processo de reprodução, muitos anfíbios passam pelo amplexo. Mas o que isso quer dizer? Bom, quando a fêmea está botando os seus ovos e durante o processo reprodutivo, muitos anfíbios passam pelo que chamamos de amplexo. Isso quer dizer que o macho vai abraçar a fêmea durante a cópula e vai liberar seus espermatozoides à medida que a fêmea também libera seus óvulos. Isso vai aumentar e muito
as chances de ocorrer uma fertilização entre o espermatozoide e o óvulo. Além disso, em alguns raros casos temos o que chamamos de partenogênese. Isso significa que a fêmea ela consegue desenvolver um embrião em seus óvulos sem a fertilização do macho. Nesses casos, a prole nasce geneticamente idêntica à sua mãe e nessas espécies só vão existir indivíduos femininos. E uma adaptação muito importante no processo reprodutivo dos anfíbios é a presença da membrana timpânica. Mas qual vai ser a função dela? Ela vai permitir que os anfíbios diferenciem os sons dos quachares de determinadas espécies. Isso faz com que apenas animais de mesma espécie possam se comunicar e assim concretizar o ato reprodutivo. E para as espécies que vão pôr os ovos no ambiente, os anfíbios têm estratégias diversificadas. Eles podem ser tanto ovíparos, quanto vivíparos, quanto ovivíparos. E sobre aquelas espécies que vão pôr os seus ovos, eles ainda vão ser ovos muito simples e bastante dependentes da água. Isso porque a membrana que vai os envolver é gelatinosa e não protege os ovos contra a dissecação. Além disso, o único anexo embrionário que eles vão ter é o vitelo, que é justamente a reserva nutritiva para o embrião se desenvolver. Bom, e realizado o desenvolvimento desse embrião, a maioria dos anfíbios tem um desenvolvimento indireto. Isso significa que eles vão ter uma fase larval, que vai ser aquática, e uma fase adulta, que vai ser terrestre. E nessa transformação da fase larval para a fase adulta, o anfíbio vai passar por um processo de metamorfose. Nele, o girino, que antes não tinha nem pernas e possuía apenas uma cauda bem desenvolvida, vai passar a perder essa cauda e ganhar pernas, bem como perder as brânquias e desenvolver uma respiração pulmonar. E além disso, outra transformação muito importante é no seu coração, que vai passar a ser tricavitário. Esse coração tricavitário do indivíduo adulto, por sua vez, vai possuir 2 átrios e um ventrículo. Isso significa o quê? Que o sangue venoso que chega do corpo pelo átrio direito se mistura com o sangue oxigenado que chega dos pulmões pelo átrio esquerdo no ventrículo. Nesse sentido, a circulação sanguínea dos anfíbios vai ser classificada como incompleta. Além disso, ela também é classificada como dupla. Isso porque o sangue passa 2 vezes pelo coração em um único ciclo. E também ela é classificada como fechada. Isso porque o sangue só viaja por veias e artérias no corpo do animal. No geral, os anfíbios, assim como outros tetrápodes, possuem um esqueleto apendicular que diz respeito aos ossos dos membros e os ossos que ligam esses membros à coluna vertebral, e um esqueleto axial, que diz respeito ao crânio e à coluna vertebral. Além disso, o revestimento corporal dos anfíbios é imprescindível e desempenha um papel fundamental para o animal. A pele deles, por exemplo, vai ser extremamente fina e úmida, não possuindo nem escamas nem penas. Mas, se você parar para pensar, uma pele fina e úmida não seria o lugar perfeito para o desenvolvimento de bactérias e outras infecções? Pois bem, é nessa hora que o sistema tegumental dos anfíbios entra em ação, o qual vai possuir diversas glândulas espalhadas pela pele do animal. Por exemplo, nós temos glândulas mucosas que secretam substâncias que têm um efeito bactericida e protegem o animal contra infecções, além de atuarem para manter a umidade da pele. E além delas, nós também temos as glândulas glandulares. Elas vão ser responsáveis pela produção de toxinas que vão auxiliar na defesa do animal. Elas vão ser liberadas geralmente quando comprimidas. E isso acontece normalmente quando o animal é abocanhado por algum predador. Além do mais, nós também temos glândulas lipídicas que secretam substâncias que evitam a dissecação do animal. E por fim, nós temos as breeding glands, que vão auxiliar na produção de feromônios e vão também produzir uma substância que vai aderir o macho ao corpo da fêmea no amplexo durante o processo de cópula. Os anfíbios são vertebrados ectotérmicos. O ectos vem do grego e significa de fora e termo calor. Ou seja, são animais que possuem um gasto mínimo de energia com a regulação da temperatura interna. Assim, dependem primariamente da exploração de fontes externas de calor. E por este motivo, geralmente se experimenta uma variação bastante ampla da temperatura corporal. E por isso, alguns deles são conhecidos como animais de sangue frio. Contudo, percebeu-se ao longo dos anos que os anfíbios desenvolveram adaptações comportamentais fisiológicas que tendem a regular as suas temperaturas corporais. Algumas delas são: como a maioria dos anfíbios vive em ambientes aquáticos ou próximos a corpos d'água, a água desempenha um papel importantíssimo na termorregulação, uma vez que a água é um excelente condutor de calor. Assim, os anfíbios são capazes de perceber a umidade do ar e alterar o ambiente caso seja necessário. Muitos dos anfíbios são noturnos. Essa característica ajuda-os a evitar as temperaturas mais quentes do dia e a reduzir a perda de água por meio da evaporação. Os anfíbios também são capazes de ajustar seu metabolismo para lidar com temperaturas mais baixas. Em temperaturas mais frias, por exemplo, o seu metabolismo diminui, possibilita que sobrevivam com menos energia.
Neste capítulo, exploraremos como o processo de evolução dos répteis trouxe mudanças notáveis em suas características físicas e comportamentais. Essas adaptações foram cruciais para sua sobrevivência e para a conquista de novos habitats. A origem dos répteis ocorreu entre 320 e 310 milhões de anos atrás, quando os primeiros répteis evoluíram a partir dos reptiliomorfos labirintodontes avançados. Os anfíbios dependiam diretamente da água para se reproduzir, já que a sua fecundação era externa, de modo que a fêmea depositava os ovos na água, assim como os machos. Nos répteis, podemos notar o desenvolvimento do órgão reprodutor masculino, o que possibilitou que eles não dependessem mais da água para a reprodução, permitindo-lhe ocupar áreas cada vez mais afastadas de corpos d'água. Os ovos dos anfíbios costumavam ser gelatinosos e dependiam da água para o desenvolvimento. Nos répteis, tivemos a evolução dos ovos amnióticos, uma estrutura que permitiu a adaptação ao ambiente terrestre. Outra adaptação muito importante dos répteis foi a expressão de urina na forma de ácido úrico. Diferentemente dos anfíbios, que secretam amônia quando na fase larval, os répteis passaram a secretar ácido úrico desde o desenvolvimento embrionário. Outra característica muito distinta entre as duas classes taxonômicas é a pele. Nos répteis, a pele perde a função respiratória e fica mais grossa a fim de evitar a dessecação. Apesar de também possuírem pulmões, os anfíbios dependiam ainda da respiração cutânea para auxiliar no processo respiratório. Os répteis, por outro lado, não possuem uma respiração totalmente pulmonar. Ao contrário da maioria dos anfíbios, que frequentemente apresentavam adaptações de suas patas, como ventosas e nadadeiras que auxiliavam na natação, a grande maioria dos répteis possui adaptações voltadas para a vida terrestre. Isso inclui garras nas patas que facilitam a locomoção em ambientes mais secos e até mesmo a escalada de superfícies íngremes quando necessário. A classe dos répteis abrange uma ampla variedade de formas e funções. Desde predadores ágeis até herbívoros especializados, eles desempenham papéis únicos nos ecossistemas. Vale ressaltar que a anatomia e a fisiologia dos répteis podem variar amplamente entre diferentes grupos e espécies, de acordo com suas adaptações específicas ao ambiente e à dieta. Então, faremos descrições um pouco mais gerais, que sejam capazes de abarcar o que esses grupos compartilham entre si. Digestório dos répteis. O sistema digestório dos répteis não é nada muito diferente das outras espécies de vertebrados. Vocês vão descobrir agora. 1, 2... Oxi, João. Desligou. João, vem. Vem cá, é intestino seco, intestino grosso e cloaca, não é isso? Isso. 1, 2... Foi? Bom, algumas espécies de herbívoros vão possuir... Não, 1, 2, 3... Bom, agora iremos falar do seco. Algumas espécies de herbívoros, como tartarugas, irão possuir o seco na parte do intestino grosso. Mas aí vocês perguntam, para que serve isso? Simples, fácil e rápido. Eles vão fazer o acúmulo de bactérias. Mas isso não é ruim? Pelo contrário, o acúmulo de bactérias irá fazer a fermentação, que irão auxiliar na absorção dos nutrientes e assim enriquecer a dieta desse animal. Intestino grosso e cloaca. O intestino grosso, ele vai fazer o resto da absorção de água e além também a formação das fezes. Já a cloaca, ela vai pegar o resto do sistema digestório, alguma parte do sistema excretor e em alguns animais ele vai ser o órgão reprodutor. Olha que fantástico! Bom, agora iremos falar do sistema excretor. Vamos começar? Os répteis vão possuir um par de rins na cavidade abdominal, os quais vão ser responsáveis por filtrar sangue e possuir urina. E outra coisa, eles também têm uma função muito importante, que é fazer a absorção de substâncias nitrogenadas. Em alguns répteis que vivem em ambientes em que a água é totalmente limitada, eles vão ser obrigados a fazer o acúmulo dessa substância e assim vão liberar em forma de ácido úrico. Mas deixa eu te contar uma curiosidade. O ácido úrico, ele vai ser pouco solúvel em água, justamente por causa da cloaca, que já foi falada muitas vezes neste vídeo. Ela acaba fazer a reabsorção da água na urina, vai fazer com que não haja uma grande perda. Então, é importante que a gente reconheça que a questão da perda da água ou não vai ser totalmente responsável pelo equilíbrio hídrico. Para finalizar, vamos falar de sistema respiratório. Os pulmões dos répteis vão ser totalmente mais desenvolvidos. Eles vão ser estruturas internas onde vão ser realizadas as trocas de gases.
Além disso, vão ser diferentes dos anfíbios, porque vão possuir um saco aéreo e dobras, a qual vai facilitar a ventilação. O sistema reprodutor dos répteis é bastante diversificado e adaptado às diferentes estratégias de procriação das diferentes espécies. Os répteis são geralmente animais dioicos e ovíparos, mas existem muitas diferenças de acordo com as adaptações reprodutivas que eles exibem por conta de seu estilo de vida, habitat e evolução. Em primeiro lugar, nós temos a dioicia, ou seja, a maioria dos répteis possui sexos separados, com machos e fêmeas distintos. Isso significa que os indivíduos têm características sexuais específicas que os diferenciam. No caso dos órgãos reprodutivos masculinos, os machos têm órgãos reprodutivos especializados, incluindo os testículos que produzem espermatozoides. Além disso, muitos répteis possuem um órgão copulador chamado pênis, que é utilizado para transferir os espermatozoides para a fêmea durante a cópula. No caso dos órgãos reprodutivos femininos, as fêmeas possuem órgãos reprodutivos que incluem os ovários, onde são produzidos os óvulos. Também possuem a cloaca, que é uma abertura que serve tanto para a excreção quanto para a reprodução. Durante a cópula, os espermatozoides do macho são depositados dentro da cloaca da fêmea. A fecundação, na maioria dos répteis, é interna. Em certas espécies de serpentes, lagartos, tartarugas e cágados, as fêmeas têm a capacidade de armazenar espermatozoides dentro de seu corpo por períodos que podem estender-se por 1 ano ou mais, aguardando o momento de fecundar seus ovos. Sobre o desenvolvimento dos embriões. Os ovos fertilizados são depositados externamente e o desenvolvimento dos embriões ocorre fora do corpo da mãe, ainda que haja espécies que ou armazenam o ovo internamente até sua eclosão, no caso ovovivíparas, ou gestam a prole diretamente no seu corpo, que são as vivíparas. Nessas espécies é desenvolvida uma estrutura equivalente a uma placenta, que permite a troca de substâncias entre o embrião e a mãe. Entre as variações reprodutivas dos répteis, podemos citar algumas espécies de lagarto, que possuem características como a partenogênese, resultando em descendentes geneticamente idênticos à mãe. A diferenciação do sexo em alguns répteis é determinada pela temperatura de incubação dos ovos. Isso é especialmente evidente em tartarugas e crocodilianos. Ainda nesse tópico, aprofundando um pouco mais na questão dos ovos dos répteis. Eles foram os primeiros ovos amnióticos surgidos na natureza. Mas o que isso significa? Um ovo amniótico é um tipo de ovo que tira a dependência do meio aquático para o desenvolvimento do embrião, pois ele é envolvido por um fluido dentro do ovo, proporcionando um ambiente ideal para o seu crescimento. Essa estrutura também é revestida por uma casca pergaminácea, mais flexível, como no caso das serpentes e das tartarugas, e calcária, mais rígida, como no caso dos crocodilos e cágados, que por sua vez, no caso todas as cascas, são porosas e, portanto, possibilitam a troca de gases entre o embrião e a atmosfera, ou seja, a respiração do embrião. O desenvolvimento desse tipo de ovo foi importantíssimo para que os répteis deixassem a água para pôr seus ovos e ficassem permanentemente em terra firme. Sobre o sistema circulatório reptiliano. Os répteis, assim como os anfíbios, aves e mamíferos, têm dupla circulação sanguínea, ou seja, o sangue passa 2 vezes pelo coração em um ciclo completo. O coração dos répteis não crocodilianos é tricavitário, assim como seus antepassados anfíbios, constituído de 2 átrios e somente um ventrículo. Isso significa, então, que há mistura entre os sangues venoso e arterial? Não. Dentro dos ventrículos há 2 septos, divisórias parciais, que dividem-o em cavidade ventricular pulmonar, arterial e venosa, garantindo uma estrutura que há quase nenhuma mistura entre sangue venoso e arterial. A dinâmica entre os movimentos de sístole e diástole, em conjunto com a influência dos septos no coração desses animais, acontece de tal maneira que, ainda que na mesma câmara, os sangues arterial e venoso nunca ficam na mesma cavidade. Como os répteis são animais com hábitos muito aquáticos, apesar de eles terem movido a terra firme, o segredo para que eles sejam tão bons no mergulho é que, em casos de alta pressão pulmonar, situações de apneia prolongada embaixo da água, é que o coração deles pode bombear sangue venoso para os órgãos e tecidos, com a finalidade somente de manter o calor do corpo, fazendo com que eles possam ficar à vontade por mais tempo submersos. O coração crocodiliano, por sua vez, é tetracavitário. O esqueleto dos répteis é, em geral, semelhante ao dos outros tetrápodes, com uma estrutura craniana e apendicular própria para uma locomoção eficiente na Terra. Há casos especiais como as serpentes, que não possuem esqueleto apendicular, pois não possuem membros, e dos cágados, jabutis e tartarugas, que possuem a carapaça óssea unida às costelas. Veja só,
O revestimento corpóreo dos répteis foi uma etapa determinante para a saída definitiva deles da água, rumo à conquista para o ambiente terrestre. Separada em epiderme e derme, há uma espessa e queratinizada epiderme que deixa eles ásperos e rugosos, mas que garantem características cruciais, como uma menor perda de água via transpiração e impermeabilidade. Essas propriedades deram grande resistência aos animais à dissecação, de modo que eles puderam resistir a baixas umidades na terra e até mesmo viver em ambientes áridos. Os répteis, assim como os anfíbios, são animais ectotérmicos. Isso traz implicações diretas no seu comportamento e no processo evolutivo das espécies, que procuram sempre usar o calor do sol e dos outros fatores do ambiente terrestre para manter a homeostasia. Por exemplo, alguns répteis, como os lagartos, possuem a capacidade de dispersar ou de concentrar melanina, clareando ou escurecendo a sua cor, controlando a quantidade de radiação solar a ser absorvida. O sistema nervoso dos répteis é comparável ao dos anfíbios, com algumas inovações. A visão dos répteis é, de modo geral, muito boa. Seu olfato é, em alguns grupos, excepcionalmente bem desenvolvido. As serpentes, por exemplo, têm um órgão olfativo especial no teto da boca, o órgão de Jacobson, que permite, equivalente ao sentir o gosto no ar. O comportamento característico das serpentes de colocar continuamente sua língua bifurcada para dentro e para fora permite captar moléculas presentes no ar e levá-las ao órgão de Jacobson, que identifica as substâncias captadas. Os anfíbios desempenham um papel fundamental como indicadores ambientais, já que estão extremamente seguros quanto à qualidade do meio ambiente, incluindo a água e o ar. Sem a presença dos anfíbios, poderíamos pensar em surtos de insetos, causando sérios problemas aos seres humanos e suas plantações. Além disso, os anfíbios ocupam uma posição de destaque no cardápio de muitos predadores, que analisam o seu bioma. E a redução no trânsito de anfíbios poderia causar sérios problemas para a estrutura trófica das comunidades. Sua importância econômica pode ser percebida quando esses animais são exterminados, resultando no aumento excessivo do número de insetos, que prejudicam de forma direta a agricultura, aumentam a frequência no número de doenças da picada desses mosquitos, como a dengue, a chikungunya, a febre amarela e a malária, e o gasto com os pesticidas, que prejudicam de forma direta a atmosfera. Porém, também, no Brasil, como esses animais são amplamente consumidos, eles também fazem parte da renda e da dieta de algumas comunidades. Algumas substâncias podem ser utilizadas para o desenvolvimento de medicamentos. Exemplo disso é a utilização de uma substância das glândulas cutâneas desses animais para o desenvolvimento de doenças como Parkinson, Alzheimer e doenças cardiovasculares. Outros exemplos são substâncias que aumentam a imunidade, colas cirúrgicas, tratamento de diabetes, câncer, substitutos para a morfina, doenças neurodegenerativas e antifungos. Os répteis desempenham um papel fundamental tanto na ecologia quanto na cadeia alimentar, já que são predadores naturais de diversas espécies, tanto invertebrados quanto vertebrados. Isso os torna essenciais para o controle da abundância desses animais no ecossistema. Além disso, servem como fonte de alimento também para diversas espécies. Seus ovos e filhotes são recursos alimentares vitais para diversas espécies, como aves, mamíferos, anfíbios e entre outros, contribuindo assim para o equilíbrio ecológico e controle populacional. Um exemplo disso são as cobras, conhecidas por controlar roedores, que provavelmente prejudicariam a agricultura e a saúde pública. Dois aspectos importantes são a dispersão das sementes e a reciclagem dos nutrientes. Eles desempenham um papel crucial para a decomposição da matéria orgânica, transformando-a em nutrientes que podem ser utilizados por outros animais. Isso é fundamental para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. Além disso, répteis contribuem para o controle de pragas, reduzindo a população de ratos e aumentando a produtividade agrícola. Serpentes venenosas, por sua vez, têm venenos que servem como base de medicamentos amplamente utilizados no Brasil e globalmente para o tratamento de doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e lesões. Ao final dessa jornada, esperamos que tenha ficado claro que os anfíbios e répteis são muito mais do que meros habitantes do nosso planeta. Eles são testemunhos da resiliência e da diversidade da vida, e seu papel ecológico, socioeconômico e medicinal são inestimáveis.